aí no livro para a gente contemplar. Se eu não tivesse me permitido antes viver essa experiência na minha prática, no meu chão da sala, na minha vida como esposo, como pai, o que adiantava falar para vocês? Por isso que eu me atrevo a dizer, é possível ser feliz, é possível levar uma vida agradável, decente, sendo professor e ensinando aqueles alunos, aqueles nossos alunos. Dentro desta sociedade que desvaloriza a educação, é possível, porque primeiro esse processo tem que vir de dentro, é o primeiro chão que eu preciso pisar, é eu em mim mesmo. É isso que a gente precisa entender. E para que minha prática seja uma prática que cura, eu preciso mudar os meus posicionamentos, mudar a minha postura, através de hábitos simples. Sugestão de leitura, tem um livrozinho, Pequenos Hábitos. Só o hábito de você criar, de botar o tênis, de caminhar, só isso vai fazer um dia você sair para caminhar. Agora, o que tem de gente dizendo, vai caminhar toda segunda-feira e não caminha, porque já quer começar do grande. Não vai. Começa de pequenas atitudes. Quando você vai percebendo aquela pequena atitude, você agora amplia ela. Eu vou caminhar pelo menos uma vez na semana para a minha qualidade de vida. Quando você menos perceber e você for resistente, persistente a isso, você vai passar 3 meses percebendo que você já está caminhando uma vez. Aí se a gente continuar aí, o que é que vai acontecer? A gente entra em uma zona chamada zona de conforto. Tá bom, eu já estou caminhando só um dia. Não, agora você vai caminhar 2. E você começa, vai doer, vai sofrer, vai ser incômodo, porque a gente está saindo de um estado que é muito agradável para nós. Mas é esse posicionamento, essa postura que tem que ser. Eu estou dando exemplos aqui de caminhada, mas a autorreflexão foi um convite que eu fiz para que você fizesse, não eu. Não eu. E para que a nossa saúde mental continue estável, com qualidade, tenha mais amor próprio. Como você tem mais amor próprio. Aprenda a amar mais a sua história. Aprenda a respeitar mais essa história aqui. Olha com respeito, identificando que esse amasso aqui não era para eu ter feito, mas eu amo essa história. Eu respeito essa história. E eu vou começando a perceber que esse respeito, que esse autocuidado, que esse amor próprio vai curando feridas e muitos traumas e crenças que a gente está levando para a nossa prática, que termina nos adoecendo. Eu gostaria de finalizar com vocês, deixando essa frase aqui, não tem mais nenhum sentido. Colegas, não tem mais nenhum sentido se a gente não fizer uma educação humanizada. E quando eu falo humanizada, eu falo daquela educação de entender, de respeitar, de olhar, não de julgar, de condenar. Geraldo Peçanha, mais um ensinamento hoje de manhã que eu reforço aqui. Entender que todas essas folhas aí têm essas marcas, têm dores, têm traumas, têm crenças. Então, se todas elas têm, nós que somos formados, capacitados, imagina nossos alunos que não têm estrutura nenhuma para estar dentro de uma escola. Imagina uma criança que não tem educação paternal nenhuma, que lhe dê limites. Por isso que nós não podemos desistir, colegas. Ser professor neste Brasil, a cada ano que passar, vai ser mais desafiador. Só deve ficar quem for realmente de fato, quem sentir correndo nas veias e sentir a verdade dentro de você, que é isso que você quer. E ser professor não é transmitir conhecimento. A gente já tem inúmeras tecnologias que fazem isso. Existe uma galinha azul, pintadinha, que ensina as crianças a dizer A, E, I, O. Mas ela não é humana. Humana somos nós. Humanos somos nós que estamos ali olhando para os olhos daqueles alunos, diante de um cenário deplorável, mas é aí que é bom de fazer história. Porque, como eu já disse aqui no ano passado, é muito bom tirar a casquinha dos aluninhos que sentam na frente. Prova que tu é o que é bom, que tu é o cara da educação. Se tu pega aquele aluno do fundão que tem uma vida toda desestruturada,
olhando no olho dele e dizendo: venha, rapaz, pode vir, porque tem aqui um mano que quer cuidar de você. Eu quero olhar no teu olho e sentir a tua essência. Porque hoje de manhã nós escutamos uma história que tinha tudo para dar errado. Aqui dentro desta plateia tem histórias que tinham tudo para dar errado, para não ser quem é hoje. Mas vocês conseguiram, e eu tenho certeza que vocês só conseguiram porque tiveram na história de vocês, nesta folha que vocês estão em mãos aí, pessoas que ajudaram, que olharam para vocês, que pegaram na mão de vocês e disseram: eu te ajudo, eu te dou essa oportunidade. Enquanto tem alguns que estão dizendo que você não é capaz de pegar pela turma, eu vou lhe dar a turma e você vai dar conta. É isso que a gente precisa ser. É essa verdade que a gente precisa ser. Para que essa educação se transforme, a gente precisa trazer de volta algo que é essencial no mundo de hoje. Porque em um lugar onde a tecnologia vai avançar, quem tem coração vai ser. É essa mensagem que eu vejo para vocês. É esse o apelo que eu faço para vocês. Gostaria que vocês entendessem que tudo que nós fizemos é baseado num método. Um método que entendeu que o que nós precisamos, primeiro que tudo, é saber o nosso valor. Por isso que eu trouxe essa ferramenta para a nossa conversa de hoje. Eu precisei sair da minha zona de conforto, porque eu sou mais animado, empolgado. Mas hoje eu precisava sair da minha zona de conforto para dizer uma verdade para vocês. Você tem um valor inestimável, colega professor. Por mais que alguém, em algum momento, de alguma forma, colocou algo diferente para você, você tem um valor inestimável. Você tem um valor grandioso. Mas cuida da tua identidade, para que a gente não perca a nossa identidade, ao ponto de ter vergonha de bater no peito perante a sociedade e dizer: eu sou professor, e eu sou feliz sendo professor. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, que esse método, tratando a autoestima, que precisa ser renovada para que a gente possa tomar forças, vestir a capa. Sabe aquele super-herói quando descobre o poder que tem? É isso que eu falo para vocês. É através desse método que vai nos levar no caminho, que vai levar a gente para a felicidade. E uma felicidade, quando eu estou falando, não é aquela felicidade que vem o dia todo rindo, como a gente vê nas redes sociais, e depois que desliga a câmera, porque aqui, agora, no nosso estado, está muito em alta um amor ilusionado de um casamento que era a maior maravilha. Agora a gente está vendo por trás daquela câmera o que de fato aconteceu. É esse teu encontro. É esse o chamado da nossa conversa de hoje. É esse aquele convite que eu fiz a vocês para vocês fazerem uma auto-reflexão. Porque ninguém melhor do que você para fazer essa reflexão na sua vida. Mas lembra sempre desses 3 pontos. Identifica teu valor, reconhece o valor que você tem, retransforma, trabalha, reestrutura a tua identidade de ser professor nesse Brasil. Que isso vai tratar a tua autoestima e a gente vai ter, com certeza, um caminho que vai nos levar para a felicidade. É isso que eu proponho. Quero aqui agradecer imensamente a vocês. Muita gratidão. Muita gratidão. Por vocês terem se permitido a me ouvir. Uma verdade que eu carrego, eu quero o máximo que eu puder transmitir isso para as pessoas. Por enquanto está sendo até aqui. Mas eu quero que vocês tenham a convicção de que diante de vocês tem um colega professor, que a partir da próxima semana vai ser convidado para uma jornada pedagógica numa escola aqui perto da cidade de vocês, que vai receber as turmas como vocês, que vai pisar no chão da sala de aula como vocês. Mas eu não vou pisar no chão que vai me matar, que vai me maltratar. Eu vou pisar no chão que vai me curar. E é essa a verdade que eu deixei para vocês. Eu tenho 3 coisas simples para dizer a vocês, com a maior essência que eu sempre digo: fica bem, seja forte, fica bem, segura, não desiste, continue a nadar, ame-se mais e seja feliz sendo professor.